Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Uponers. Gabriel, estamos de volta. Ora boas, tudo bem? Estamos de volta. Voltamos. Depois de algumas semanas e muitos trabalhos da faculdade pela frente e muitas gravações aí do Mano Gabriel e muitas reportagens aqui do Mano Sérgio, Estamos aqui mais fortes que nunca. tempinho. Estudámos o jogo, Uhum. tivemos aqui a fortalecer o nosso conhecimento. Sim, na verdade a gente esteve fora para tipo, aprofundar o nosso conhecimento Sim, do jogo não e foi tirámos nada- cursos Não foi nada. e agora de sentimos-nos preparados para trabalhos e comentar. coisas. Não, isso da faculdade não importa para Tivemos nada. mesmo a estudar e a viver os jogos. Sim, aliás, nós até fomos aos Estados Unidos, Nós estivemos estávamos lá, no no- Madison no Square Garden, vimos o Tatum lesionar-se. Eu estava ao lado do OG Anunoby. Quando ele sentava, ficava lá ao lado dele. Cheirava bem, Eu por acaso sentei-me ao pé da Sunny Lee, que é dizem que é a namorada de OG Anunoby. Estava lá, Eu acho que não é. ginasta olímpica. Eu acho que não é. Eu falei com Porquê? ela, eu perguntei-se como é que ela estava, ela não me respondeu muito. Sim, mas Não deve falar português, eu assumi. Mas ela seguiu-te no Insta, né? Não, mas pá, ela pode responder a uma mensagem. Já vou na 13ª mensagem, mas acho que estou-me a aproximar cada vez mais. À próxima ela responde. Mas pronto, malta, foi isso. A gente teve muitos trabalhos e etc. E agora conseguimos aqui arranjar um tempinho para falar um bocadinho de tudo o que aconteceu e do que está a acontecer e se calhar uma previsão do que vai acontecer. Sim. Quem costuma ver sabe que eu costumo ter aqui o meu computador à frente, todo profissional. Eu acho um bocadinho improfissional, Mas eu estás no posso explicar, telemóvel. pá, o meu carregador do computador estragou-se e pronto, infelizmente vou ter que ficar. Tenho aqui as notas apontadas no telemóvel e espero que a audiência não. Pá, quem ouve não Eu faz acho confusão que se não nenhuma. levar a mal. Acho que se não levar a mal. Então pronto, Para olha, quem vê. quem leva a mal ou mesmo quem não leve, deixe nos Não, comentários. não, tipo, estamos a brincar. Vamos fazer um co-vão de mim para o Sérgio. Olha, Para arranjar um olha. carregador. agora falaste bem. Mas pronto, malta, é isso. Nós vamos falar um bocadinho de tudo o que aconteceu. Entretanto, um bocadinho fora de playoffs, houve a lotaria do draft aí pelo meio. Aconteceu o que ninguém estava à espera, com 0,00 tal % de chance. O top 4 foi Dallas em primeiro, Sixers em terceiro. Sim, a Spurs em segundo, exato, e Hornets em quarto. Os Dallas tinham 1,8% de chance de ficar com a primeira pick e conseguiram, mas também não queremos perder muito tempo. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso. Não é resultado de trocar uma estrela para os Lakers. Pois é, foram recompensados. É isso. Também tenho uma Mais opinião um um dia. bocado controversa e E pronto. conspiração, mas Para não estar a forçar o weight que a cidade tem pelo GM, eles pronto. sim, Vai também, aqui uma pique para aliviar e as também coisas. para eu não perder muito o amor que tenho pelo jogo e pela NBA, prefiro até nem me lembrar disso, porque eu acho que foi mesmo staged ou rigged, como costuma dizer. Sim. Mas Pá, não queremos alimentar essas teorias. que o mas, Perfect seja um grande jogador e tenho a certeza que ele vai ser, porque ele é muito bom, muito craque. Mas pronto, passamos para os playoffs, que é o que interessa realmente, que é o jogo jogado. Isso aí não há maneira de ser rigged, porque a bola entra ou a bola não entra. E é isso, estamos nas finais de conferência. A data da gravação neste momento está 2-0 para os OKC Thunder e está 1-0 para os Pacers contra os Knicks. O episódio vai sair no sábado, por isso hoje nós estamos a gravar na sexta. Na sexta, certo? Sim. Vai ser os Knicks Pacers jogo 2, não sabemos qual é que vai ser o resultado. Não sabes? A gente até pode. Não Knicks. sei. Knicks vão ganhar 113 a 98. Pronto, aqui bem, se tu acertares era Imagina. lindo. Mas pronto, por isso a gente vai comentar o que já viu das finais de conferência. Infelizmente, se a gente tivesse talvez 3 horas de gravação, podíamos falar todo o second round, mas pá, não dá para falar um bocadinho só. Não sei se tu queres começar pelo oeste. Escolhe tu. Força. Podemos começar a falar das meias, né? Sim, as finais de conferência. Queres começar pelo melhor? Que é? O melhor jogo? A melhor Pronto. série? OKC? Nuggets? Não sei se é a melhor série. Não achas que é a melhor série? Eu acho que tem a melhor equipa, mas não sei se em termos de série de equilíbrio é a melhor série. Mas podemos começar por aí, pronto, já pegaste por aí, a gente começa. Não achas que foi a melhor série? OKC Nuggets? Não, mas nós não temos tempo para falar do second round. A gente pode dar só um cheirinho de como os OKC chegaram até à final de conferência, Sim. mas a gente tem mesmo que falar da... Mas pronto, fala um bocadinho do que foi essa série, sim. Pode ser. Força. Bom, foi uma série muito boa. Não estava nada à espera que os Nuggets conseguissem levar a 7 jogos. Pensava que o OKC ia dominar. Aquele primeiro jogo foi muito bem tirado.
dos Nuggets, foi muito à base de garra e do Aaron Gordon que acertou o game winner. Muitos turnovers, a série toda a parte dos Nuggets, também graças à defensiva do OKC. E pronto, acho que na série geral foi os Nuggets resumiu-se a Jokic, que ele conseguiu ali carregar, e cada vez que perdiam acho que era porque o OKC preferia focar nos outros jogadores e deixar o Jokic fazer os pontos que fizesse, mas desde que ele não conseguisse passar-se e criar para a equipa, pronto, eles estavam bem. Porque o Jokic acho que acaba a série com uma média de 5 assistências, e isso para um dos melhores playmakers, se não o melhor playmaker da liga, é incrível. Pronto, o jogo 7 acho que foi um show tático, porque decidiram de vender o Jokic de uma maneira inconvencional. Meteram uns defesas mais pequenos, Cason Wallace e Caruso, no Jokic, e assim conseguiram reduzir o seu impacto até quando ele não estava na bola. Eles, mal o Jokic liberdava a bola, eles metiam normalmente o defesa mais pequeno a tentar bloquear a linha de passe, que era o Caruso ou o Cason Wallace, e acho que correu muito bem. E o último jogo, o jogo 7, acho que foi dominância do OKC. Sim, olha, nem tenho grande coisa a acrescentar, acho que falaste tudo, foi uma série incrível. Também não estava à espera que fosse a 7 jogos, confesso, mas mérito para o Jokic. O Aaron Gordon teve grandes jogos, o Jamal Murray também teve ali uns quantos jogos muito bons. E depois, chegada ao jogo 7, foram 22 turnovers para os Nuggets, apenas 9 dos OKC, ou seja, os OKC nestes playoffs têm mostrado que, e até muito nesta série agora contra os Wolves, que é através dos turnovers que eles ganham os jogos e as séries, porque são a equipa que consegue roubar mais a bola, e a matemática é simples. Se tu consegues roubar mais vezes a bola, vais ter mais posses. Tu tendo mais posses, tens mais chance de ganhar o jogo. Lá está, no jogo 7 os Standard lançaram 96 vezes e os Nuggets lançaram apenas 84. Logo aí a matemática já estava contra eles, e foi um massacre, assim é que é do Standard. Mas foi uma série muito, muito interessante, e um shout-out para o Aaron Gordon, que fez uma grande série e foi a jogo 7 com uma lesão que é um bocadinho, que eu acho que qualquer médico com 2 dedos de testa nem sequer deixava o Aaron Gordon entrar em campo com a lesão que ele teve. Foi uma lesão semelhante àquela que o James Harden teve na altura nos Nets, e o James Harden nunca mais jogou naqueles playoffs, porque é uma lesão mesmo grave. Ele ainda tentou umas vezes que ele tentou, e pronto, shout-out para ele, porque ele nota-se que é um jogador que gosta mesmo do que faz, e teve uma trajetória de carreira muito interessante, e a gente já comentou isso aqui algumas vezes. Mas pronto, não foi o suficiente, e mérito para o Standard. Esse foi o caminho do Standard até à final. O caminho dos Wolves acabou por ser contra os Golden State Warriors, uns Golden State Warriors muito diferentes daqueles que vimos no primeiro round contra os Houston Rockets, porque pronto, estiveram a série toda sem o melhor jogador. Sim, que foi perderam o jogador logo. Foi aqui no segundo jogo? Acho que sim, acho que ele só jogou o primeiro, já nem sei se ele chegou a jogar o primeiro. Agora não tenho essa certeza, mas pronto, foi uma série sem... foi no primeiro, lesionou-se no primeiro. Pronto. Ele tinha começado o jogo muito bem, e parecia que ia ser daqueles jogos que eu te lembro de ver, parecia que ia ser daqueles jogos em que o Curry... Pronto, eles ganharam o primeiro jogo, né, porque o Draymond Green e o Buddy Hield conseguiram, junto com o Jimmy Butler, mas ofensivamente foi mais o Hield e o Green que conseguiram contribuir, conseguiram ganhar o primeiro jogo. Mas sem Curry, nós já falámos 1000 vezes dos Warriors sem Curry, como funciona e como a ofensiva é má, e pronto, não conseguiram resistir, e os Wolves ganharam em 5. Sim, eu acho que pronto, dá para o Curry como dá para qualquer grande estrela, as equipas quando não têm a estrela em campo, e viu-se também na série dos Nuggets, os minutos dos Nuggets sem o Jokic em campo foi sim, mas nós já sabíamos os piores minutos de basquetebol. O problema foi ver também o Jamal Murray no banco com o Jokic. Acho que isso não pode fazer, porque tu sabes que tens pouca profundidade de campo, e pronto, ainda no jogo 7 o OKC já estava a começar a dominar. Não estavam a ganhar por muito, mas mal o Jokic e o Murray foram para o banco, viu-se ali uma runzita do OKC, e pronto. Sim, mas ainda assim, olha, o treinador dos Nuggets interino acabou por assinar um contrato a sério, e vai ser o treinador para o ano, o treinador principal. Mas pronto, falando dos Wolves, ganharam em 5 jogos, um bocado... Pronto, tem o seu mérito, né? É preciso ganhá-los, mesmo o Curry não estando lá, é preciso ganhá-los. E, por exemplo, os Rockets num jogo sem o Jimmy Butler perderam contra os Warriors e não souberam aproveitar.
e os Wolves souberam aproveitar a ausência do Curry e as melhoras também para o Curry. Mas pronto, foi uma série um bocado difícil de analisar, né? Porque acabam por apanhar uma equipa sem a sua maior arma ofensiva, mas ainda assim eles tiveram. E é todos os bem. problemas que nós falámos antes, já com o jogo contra os Rockets, em que o Curry não estava, e os minutos sem o Curry, nós falámos como a ofensiva dos Warriors muda imenso. Eu ainda estava à espera de ver assim um jogo do Jimmy Butler, daqueles jogos tipo Miami Heat, mas Eu acho que esse Jimmy Butler já não existe. É verdade, ele é um glue guy, que foi o papel dele nestes Warriors, que é um jogador que chegou, faz um bocadinho tudo, junta ali a equipa animicamente e puxa-os para cima. Ele já não é o jogador que mete a bola debaixo do braço e resolve os jogos sozinho. Sim, há de resolver um ao outro, mas uma série sozinho será difícil. Uma grande série do Julius Randle contra os Warriors. Grandes playoffs em geral. No geral, playoffs que eu pelo menos não estava à espera, mas já vamos falar do jogo de ontem. Pelo menos não estava à espera destes playoffs do Julius Randle. Sim, mas ele tem ele sido bastante consistente e tem conseguido usar a sua fisicabilidade para conseguir o jogo que ele quer, né? Que é o bully ball. E acho que ele tem se encaixado muito bem na ofensiva. Ele se consegue adaptar quando não tem a bola a montar screens e tenho andado a gostar bastante dele. Sim, e o Anthony Edwards também fez uma série muito boa no jogo 5, fez 12 assistências. Ele tem mostrado muita maturidade. E ele nessa série acho que lançou. O primeiro jogo foi aquele jogo em que eles perderam. Porquê? Porque eles lançaram, acho que foi aquele histórico de triplos falhados, né? Acho que lançaram 5-29. 17% 17% triple no primeiro jogo, por isso é que eles perderam. Mas nos jogos a seguir, o Ant da linha de 3 foi incrível. Eu lembro de ver alguns jogos que ele parecia não falhar da linha de 3. E muita maturidade na questão que a gente também criticou à chegada dos playoffs, que era a tomada de decisão quando sofres double teams e o playmaking. E ele nestes playoffs deu um step up e estou ansioso para ver da ausência do Mike Conley. Que, sim. Pronto, não, a ausência não, mas ele tem tido menos minutos e... Como nós previmos também que isso ia acontecer. Mas estou ansioso para ver esta versão mais playmaker do Ant para um ano numa temporada regular. Pronto, este foi o caminho dos Wolves até à final, juntamente com os OKC, e pronto, agora estão a jogar um contra o outro. Podemos já falar dos dois jogos que aconteceram. Ontem foi o jogo 2 e os OKC dominaram, e no jogo 1 os OKC, adivinhem só, dominaram também, principalmente na segunda parte. Gabriel, o que é que tu tens aí de jogo 1, que acabou 114-88 para... O jogo 1 foi muito mal dos Wolves, na minha opinião, ofensivamente, mas não é tanto desmérito dos Wolves, é mais mérito do OKC. O OKC, nestes dois jogos, simplesmente a mostrar-nos que são a melhor defesa da liga, sem dúvida, e acho que o Wolves é uma equipa boa, muito boa defensivamente, mas é muito física. E o Shea, acho que no primeiro jogo e no segundo soube aproveitar isso muito bem. Acho que toda a gente fala de os flops que ele faz para ter a falta. Isso é uma não conversa para mim. Isso para mim não acho que seja o caso, porque a maneira como ele é agressivo para ele ir. Sofre as faltas. Se ele infiltra muito, é normal que ele vai ter mais faltas. Sim. A questão é que ele tem as mesmas faltas que se calhar o Giannis, só que ele tem 90% de eficácia da linha de livre. Sim. Então é normal falarem, porque ele consegue fazer 15 pontos só de lá, porque ele é eficaz. E ele é muito agressivo e pronto, o McDaniels teve problemas de falta muito cedo por causa disso, e acho que os Wolves ficaram um bocadinho frustrados por não estarem a conseguir ser tão físicos como queriam. Se calhar há ali um ou dois lances que eu acho que se calhar não eram falta e foram assinalados, pronto, mas... Concordo. Mas lá está, eles não estão a conseguir lidar com o Shea, e o Shea está a conseguir muito bem infiltrar para o cesto. Ele está a ver que os Wolves não estão a conseguir defender, está à procura muito do Randle. O Randle não tem andado a conseguir lidar muito bem com o matchup com o Shea cada vez que se encontram. E acho que o J-Dub nesses dois jogos tem sido uma incrível segunda opção. Sim, melhor no segundo do que no primeiro. Sim. Mas sim, eu concordo com tudo o que disseste. Acho que é uma não conversa essa questão dos free throws. Para mim, um jogador sobe claramente patamar quando ganha a manha de saber ganhar as faltas. Sim. E ele não só sabe ganhar as faltas, como ele realmente sofre a falta. Por isso não... Claro que há sempre um lance ou outro, mas isso em todos os jogos acontece com qualquer jogador. Não é por ser o Shea que
que tem que ser falado. Mas pronto, mesmo assim o Shea no primeiro jogo 10 de 27, não foi aquele jogo ofensivo, mas lá está, os free throws, ele acabou por marcar 11 free throws, e os OKC, apesar de não lançarem muitos triplos, né, nestes playoffs e principalmente nesta série, não têm precisado dos triplos, lançaram apenas 21 vezes de triplo no primeiro jogo. Por título de comparação, os Wolves lançaram 51 vezes de triplo. Ou seja, em 83 lançamentos, 51 foram triplo, foi muito mais que a metade, foi quase 2/3. Sim, nós sabemos que o KC não é muito o jogo deles, porque eles não têm nenhum shooter a sério. E o porquê dos Wolves terem que lançar tantos triplos? Porque eles simplesmente não conseguem infiltrar. E se infiltrarem, têm lá duas torres gêmeas do lado do Standard. A defensiva do OKC é impressionante, e se calhar é das melhores defensivamente, e de certeza que se forem campeões vão entrar em conversas um bocado desconfortáveis para a audiência, porque é absurdo, é absurdo. E depois assim do banco tens Cassian Wallace e Caruso, e acho que todos os jogadores do OKC defensivamente são bons todos. A mais todos. Sim, são MM1. Jalen Williams é incrível, Chet, Hartenstein, Caruso, o próprio Shea é um grande defesa, fez 3 steals no primeiro jogo. Mas pronto, ainda assim o Randall no primeiro jogo conseguiu jogar minimamente bem. Sim, o Randall no primeiro jogo teve muito bem, foi muito agressivo, mas depois o resto da equipa... Sim, o Ent teve mal, o McDaniels teve o problema de faltas. Sabes quem eu quero falar no primeiro jogo que... Pronto, vamos ter essa conversa. Gobert, eu sei que ele é muito mau ofensivamente, só que ele atualmente é tipo o pior jogador ofensivamente. Gobert, como é que... Isto faz-me confusão, como é que ele teve o quê? 20 e tal minutos? Não sei, ele... No primeiro jogo ele teve 20 minutos. 20 minutos, pronto. Ele teve 3 ressaltos em 20 minutos. Um jogador, eu sei que pronto, o KC também tem jogadores grandes para dar box out e fizeram um bom trabalho, mas há ali as jogadas que eu acho que o Gobert conseguia se esforçar e ir atrás do ressalto. Acho que ele teve os mesmos número de ressaltos do que o Mike Conley, o que para mim é simplesmente chocante mesmo. Eu acho que o Gobert tem sido menos um. Sim, e foi já alguns jogos contra os Lakers tinha sido. Sim, mas nós conseguimos desculpar por a small ball, mas aqui não sei, acho que ele precisa de entregar mais. Mesmo a série contra os Warriors, pronto, esteve muito bem defensivamente na série contra os Warriors, mas ofensivamente foi mais do mesmo, e agora sim, está a ser a pior série dele até agora nestes 2 jogos, e eu concordo contigo, se calhar um bocadinho mais agressividade, mas também não sei até que ponto é que já não é a idade. Eu acho que ele já tem 34 anos ou 35. Sim, ele também já não é pronto. O Nasrid no primeiro jogo, desculpa, 1 de 11. O Nasrid é isso que eu ia dizer. O Nasrid também saiu do banco, e nós sabemos que os Wolves precisam que o Nasrid consiga produzir do banco, por causa do Gobert. O Gobert, quando não está bem, o Nasrid faz os minutos, ele faz mais minutos e pronto, lançar sei lá, não sei a porcentagem, mas acertar 9%, acertar 9%, pá, prejudicou imenso. Mas lá está, todo o mérito acho que é da defesa do OKC, que venderam muito, muito bem. Conseguiram meter os Wolves a fazer 88 pontos, mais não preciso dizer. Jogo 2, mais uma vitória do Standard. Para mim foi mais dominância. Um domínio, exato. Ofensivamente estava tudo a correr bem, honestamente. Sim, e impressionante. Nós temos mesmo que falar do Shea, porque nós estamos a assistir um jogador muito especial. Foi o jogo de MVP dele. Sim, ele recebeu o prémio, e ainda bem que trouxeste isso, porque a gente não mencionou. O Shea ganhou o MVP, e parabéns para ele, acho que é merecido, tanto ele ou Jokic ganhassem, era merecido. E foi o jogo em que ele recebeu o prémio antes, e que jogo para mostrar que ele é realmente o MVP, porque... Não sei, se forem campeões, nós vamos ter que falar do Shea de uma maneira muito, muito boa, porque é um jogador incrível. E eu não vi, eu e tu, nós não vimos o auge do Kobe Bryant, por exemplo, ou não conseguimos acompanhar a carreira dele, porque nós nascemos em 2004, e em 2004 o Kobe Bryant já tinha 3 títulos. Vi só o final de carreira dele, já pronto, ali o 2016 foi quando eu comecei a acompanhar mais ou menos, e ele já foi o ano em que ele se reformou. Mas depois a gente vê highlights e vê histórias, e o estilo de jogo é quase semelhante. Eu nunca, acho que já vi jogadores assim, o James Harden no Prime também era muito assim, mas mais de 3 points. O Shea
consegue navegar por dentro da 3-point line de uma maneira que parece que não há defesas em campo. Ele, para já é preciso ter uns handles muito, muito bons para estar ali a navegar é muito shifty. e não te roubarem a bola. E depois ele está a ser defendido pelo Jaden McDaniels, que é um dos melhores defesas da NBA, e a gente farta-se de falar aqui dele porque gostamos muito dele na defesa. E parece um defesa mediano comparado a defender o Shai. O Shai, quando se mete ali ao pé do post ou no mid-range dele, é impossível. Ele encontra sempre o lançamento certo, na altura certa, com o espaço certo, footwork incrível, ataca bem mesmo ao pé do cesto, e o Gobert não tem conseguido contestar estes lançamentos porque os OKC têm feito um trabalho muito bom de box-out no Gobert. Lá está, 3 ressaltos no primeiro jogo. E pronto, é um jogador incrível, e eu queria dedicar este espacinho aqui ao Shai, porque apesar de todos estiveram muito bem neste segundo jogo, mas para mim o Shai claramente destacou-se, e eles têm uma run ali no terceiro quarto de 30-10, que foi o Shai basicamente a carregar e o resto da equipa a ir com ele, porque acabas por sugar um bocadinho a energia de todos, né? Porque se o teu franchise player está a jogar assim e a carregar, os outros acabam por seguir um bocadinho, e mérito para o Shai. Tem sido um grande líder desta equipa dos OKC, e uma equipa muito bem montada também à volta dele. Sim, defensivamente incrível. E a questão eu acho que é mesmo a partir dos turnovers que eles têm ganho jogos, porque sim, eles conseguem forçar muitos turnovers e depois conseguem fazer os pontos, marcar em transição, exato. Na transição. Eu tenho aqui os stats nesta série, 2 jogos, pontos através de turnovers, que é o que estás a dizer, que é conseguir a steal e marcar ponto nessa posse a seguir. Os Wolves têm apenas 20 e o Thunder tem 53 pontos a partir de turnovers. Por isso é mesmo aqui que eles estão a ganhar a série. E um bocadinho anti-analytics, que um bocadinho diferente dos Celtics do ano passado, que quantos mais triplos lançarmos, mais triplos vamos marcar, mais pontos vamos fazer, porque são 3 pontos e não são 2. Sim. Os OKC é o inverso, e é muito bom para a NBA, na minha opinião, ter um campeão que joga de uma maneira e no ano a seguir outro campeão que joga de uma maneira totalmente diferente. Eu acho que nestes playoffs foi dos playoffs em que mais vimos isto, que é todas as equipas quase jogam de uma maneira única, e acho que é muito bom para a NBA, e eu gostava que os mídia, principalmente norte-americanos, falassem mais disto, porque parece que não conseguem fazer o marketing bom do jogo que temos hoje em dia, que é muito bom, muito superior aos anos anteriores. Ter 16 equipas nos playoffs e cada uma jogar um estilo único. Vemos várias variedades de jogo. Para quem gosta de triplos, está aí os Warriors, está aí os Celtics. Para quem gosta de voleibol e até agora nas finais de conferência cada um tem o seu estilo de jogo. Exato. Bastante diferente. E este OKC é muito 2000 style, muito mid-range, muito bola ao pé do cesto, poucos triplos. Primeiro quarto, OKC 1 de 8 triplo, Wolves 5 de 11. Ou seja, são 15 pontos de triplo dos Wolves e apenas 3 dos OKC, e venceram o primeiro quarto por 4 pontos. Ou seja, também é preciso não falhar o mid-range, né? Para isto correr bem, mas é impressionante um estilo de jogo que não precisa de triplos para ganhar, e ganhar de forma tão dominante tem que ser falado, e tem o seu mérito. Com certeza. E depois há os outros jogadores do jogo 2 que fizeram um grande jogo. Jalen Williams esteve muito bem, como já mencionaste. Sim, conseguiu dar o step up nesse jogo. Sim, ele teve uma série contra os Nuggets um bocado... Sim, houve ali jogos que eu duvidei um bocadinho dele como segunda opção, mas pronto, lá para o final conseguiu redimir-se, e agora com este segundo jogo, pronto, acho que é capaz de ser o melhor jogo dele nos playoffs. Capaz, 26 pontos, 10 ressaltos, 5 assistências, 12 de 20, teve... A equipa toda do segundo jogo do OKC teve muito, muito bem, então é difícil encontrar, pronto. Sim, é difícil encontrar alguém que teve mal. O próprio Caruso, estes 9 pontos, quem vê o jogo percebe que estes 9 pontos não são 9 pontos quaisquer, são numa altura em que os Wolves tiveram o esquema tático de jogar à zona e impedir o Shai de fazer alguma coisa, e o Caruso era o jogador que recebia a bola no post sozinho e ter que tomar uma decisão de 2-1 com o Gobert e o Hartenstein no paint. E destes 9 pontos, se calhar 7 foram só mid-range, e houve um triplo também nessa run 30-10 do Caruso. Ou seja, ele é capaz de ter lançado 3 mid-range e ter acertado os 3 nessa altura do jogo. Ou seja, foi muito... São 9 pontos que é preciso mesmo ver. Os outros jogadores também não... O impacto. O resto da equipa também não, em termos de números, não vai ter muito... Pronto,
números grandes, porque lá está, o resto da equipa o que fez nesse jogo foi mais transição de bola defensivamente. Pronto, porque tens o Big Three, né? O Shed, o Shade Up e o Shea combinaram tipo para 80 pontos ou mais. Sim. O Chet fez 22 pontos, também esteve muito bem. Pronto, o resto da equipa complementou e não vai estar nas estatísticas, mas se nós formos ver os jogos, a defensiva do OKC com os role players e a ofensiva também é incrível. Sim, está 2-0 e eu prevejo aqui um 4-1 talvez. E as equipas têm andado a lançar muito a zona ao OKC, porque pronto, eles não têm lançadores de 3. Denver tentou isso, só que o OKC tem arranjado várias maneiras de complementar, em infiltrar para o cesto, a atrair o defesa, e também vi muitas vezes o Chet a fazer o corte por trás e depois já lay-up fácil. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Pronto, eles têm andado a resolver muito bem e também dar um shout-out ao treinador. Sim, o esquema deles é infiltrar, se não der passa para fora, o que recebe a bola infiltra, se não der passa para fora, o que recebe a bola até encontrar alguém open de 3 ou até encontrar uma maneira de lançar perto do cesto e acabam por conseguir marcar. E pronto, mérito para o treinador que é muito bom treinador. E pronto, está 2-0, não sei se tu queres falar de perspectivar um bocadinho o que é que vai ser o resto da série. Okay. 2 jogos de dominância total do OKC, eu duvido que os Wolves consigam voltar e questionar-nos. Pronto, eles agora vão a casa e os jogos fora para o OKC é quando começa realmente os desafios. Eles devem roubar 1 ou 2 jogos se calhar, mas acho que o OKC ganha. Muito bem, passemos então para o outro lado dos Estados Unidos, para a Conferência Este. À data da gravação está 1-0 para os Pacers num jogo mais crazy dos playoffs até agora, se calhar. Com muitos jogos. O jogo com mais audiência desde 2018, das finais de conferência, né? Boa cidade que trouxeste e pá. Antes de falar do jogo, vamos falar um bocadinho da chegada até à final de conferência. Que foram Pacers, duas surpresas, né? Sim, os Pacers eu estava à espera, eu acho que até tivemos a oportunidade de falar dessa série aqui no episódio passado. Os Pacers, os Knicks não é que eu estava à espera. Não é que eu estava à espera, mas eu sabia que tinham chance e os Knicks apanharam mesmo de surpresa. Os Pacers eliminaram os Cavs em 5 jogos e os Knicks eliminaram os Celtics em 6, se não me engano. E pronto, os Pacers dominaram mesmo os Cavs e... Sim, não foi renhido, o Garland teve ausente, houve ali um jogo sem o Mobley e o Garland e pronto, foi o Spider praticamente sozinho nos Cavs e os Cavs tiveram muito mal. Sim, pronto, nem vamos perder muito tempo nessa série. Vale a pena. Vamos sim falar da série dos Knicks, que foi para mim a grande surpresa do segundo round, que foi eliminaram os Celtics em 6 jogos. Gabriel. Os Knicks simplesmente eles ganham o primeiro jogo. Os dois primeiros jogos e é simplesmente os Celtics a não conseguir fechar porque eles estavam a ganhar os dois e conseguiram. Quando as duas estrelas não têm esse como é que eu chamo? Esse sangue frio, esse gene de Haliburton para esse gene para segurar o jogo e dominar o jogo. Cometem turnovers parvos, tentam às vezes. Nós falámos disso, os Celtics é jogo de triplo, eles tentam sempre os triplos e não param e tentam até acertar. Eles, mesmo com o Jalen Brown ou um Jason Tatum, que são uns jogadores muito bons em filtrar para o cesto, eles continuam a tentar triplos e pronto, nesses 2 jogos foi mesmo. Eu se fosse fã dos Celtics ficaria muito chateado. E posso dizer uma coisa, Gabriel? Sim. Eu não quero puxar isto para mim, mas esta série dos Celtics, tudo o que aconteceu, eu literalmente falei aqui quando fizemos o episódio dos pontos fracos. Sim. Tudo o que eu falei aconteceu. Ou seja, eu disse, os Celtics são muito bons, lançam muito bem triplo, quando lançam abaixo de 30% não ganham jogos. Primeiro jogo, 15%, acho que foi o recorde de triplos lançados nos playoffs, foi 60 triplos que lançaram, só acertaram 15. Sim. Perderam um jogo por 3 no overtime. Foi um choque máximo dos Celtics, tiveram a ganhar por 20 no terceiro quarto, 6 minutos do terceiro quarto, e os Knicks fizeram uma run absurda e foram buscar o jogo. Depois foi ali overtime e tem aquela jogada do Mikal que consegue a steal, que foi épico. Sim. E pronto, vitória, primeiro jogo, grande vitória para os Knicks sem estar à espera e foi um comeback muito bom. Segundo jogo, semelhante,
ficou 91-90 apenas por um ponto. Os Celtics começaram muito bem, tiveram a ganhar por 20 outra vez. Antes tinha sido a 6 minutos do terceiro quarto, agora foi a 4 minutos do terceiro quarto. Choque máximo no último 4, 30-17 no último 4 para os Knicks. E mais um jogo em que a bola 3 não caiu, a 25% de bola 3, 10 lançamentos acertados, 40 tentados. E esse é o segundo jogo, não é? É o segundo jogo, 2-0 para os Knicks. Jaylen Brown teve muito mal nesse jogo, eu não percebi nada, perdeu tantas vezes a bola. E no final, mais uma steal vitoriosa do Mikal Bridges. Sim. Só qual é que foi a minha linha de pensamento na altura? Ok. No primeiro jogo eles lançaram 60 vezes e marcaram 15 e só perderam por 3. Sim. No jogo a seguir lançaram 25% de 3-point shooting e só perderam por 1. Na minha cabeça, agora em casa, a bola vai começar a cair porque estão a jogar em casa e basta a bola cair para os Celtics ganharem o jogo. O que é que aconteceu no jogo 3? Foi uma dominância clara dos Celtics, 50% de 3-point shooting, e a bola caiu e eles ganharam. Lá está, quando a bola cai os Celtics ganham o jogo. 2-1 para os Knicks. Jogo a seguir foi a surpresa, foi a vitória dos Knicks no Garden. Os Celtics não lançaram mal, lançaram 37,5%, não, é uma média relativamente boa. Os turnovers foi igual para igual. Onde é que eles perderam o jogo? Nos ressaltos. Os Knicks apanharam mais 12 ressaltos com os Celtics, mais 10 assistências com os Celtics, um jogo muito mais coletivo. Jalen Brunson fez 12 assistências neste jogo. O Mitchell Robinson fez uma grande série, teve ali a questão dos free throws que pronto, foi um bocado cómico até. Sim, mas o Robinson foi incrível assim do banco. Mas lá está, mais uma vez, eu tinha dito aqui quando foi a questão dos pontos fracos que eu trouxe, tinha feito a pesquisa que é, os Celtics são a pior equipa da NBA a segurar lideranças. Sim. Trouxe os números, trouxe exemplos reais e aconteceu. No primeiro e no segundo jogo tiveram a ganhar por 20. A meio do terceiro quarto perderam os jogos. Neste jogo aqui que perderam em casa, a ganhar por 14 no terceiro quarto, a 9 minutos, perderam o jogo outra vez. Ou seja, não sabem segurar a liderança, não sabem queimar o relógio. Eu tinha dito na altura, a maneira dos Celtics queimarem o relógio é, estão a ganhar, põem-se a ganhar, seguram a bola uns 12 segundos, ou 13 ou 14, já só faltam 11 segundos ali a posse numa... Já só faltam 11 segundos para acabar a posse, têm 11 segundos para montar uma jogada e os Celtics em 11 segundos não conseguem montar jogadas porque a jogada deles é passe, alguém a estar open e em 11 segundos eles não conseguem fazer isso. Nessa série houve momentos que eu conseguia ficar 5 minutos a ver em que os Celtics não conseguiam fazer mais que 2 pontos. Pronto, facilmente. Não sabem segurar lideranças e não sei, não é falta de experiência porque são das equipas mais experientes que teve nesses playoffs. Já têm mais experiência. Eram os atuais campeões. Não sei se isto é de mérito do Mazzulla, se é de mérito dos jogadores. Eu acho que o Mazzulla tem um bocado de culpa aqui nisto. Sim. Depois vem o pesadelo, né? Que é, para além de já estarem a perder o jogo contra os Knicks em casa, vem a lesão do Tatum e pronto, uma lesão que eles já iam perder o jogo, por isso... E uma altura em que ele estava a jogar muito bem. Nesse jogo fez 42 pontos, foi o melhor jogo dele nos playoffs este ano e pronto, foi triste. Eles, não foi por causa da lesão que eles perderam, porque eles já iam perder 3-1 em casa. Podia transitar para os próximos jogos essa motivação. Sim. Podia ter-me dado alguma coisa, mas já pá, é muito triste e as melhoras para o Tatum, acho que é um dos jogadores que menos merecia que isto acontecesse. Um jogador que durante a sua carreira toda sempre se mostrou disponível, nunca teve lesões e ele dizia muitas vezes, eu se for preciso jogar jogos numa segunda-feira em Charlotte, jogos que só passam no League Pass, eu jogo porque pá, é um jogador que realmente ama o jogo e nota-se e nunca descansou, nunca foi um jogador de não jogo back-to-backs, não, sempre se mostrou disponível. Muito profissional. Depois mesmo o lado pessoal dele fora do campo é um jogador muito pronto, fácil de gostar, é um pai mais conhecido, é o segundo pai mais conhecido. Sim, e é muito triste o que aconteceu e a gente deseja as melhoras. Ele teve uma lesão do Aquiles, foi a mesma lesão é uma lesão grave. Talvez seja a pior lesão para os jogadores de basquete, o Aquiles e a ACL, mas eu acho que o Aquiles é mesmo acima nesta altura que é considerado o prime da sua carreira e é muito mal estar a ver essas coisas a acontecerem. E depois pegando um bocadinho no historial destas lesões, os jogadores nunca voltam a ser o que eram. O único jogador que voltou a ser o que era e talvez um bocadinho melhor até foi o KD.
mas que tem um corpo totalmente diferente do Tatum. É um jogador muito mais leve, que sim, não, o não estilo de mete jogo tanta força do também Aquiles. é diferente. E mesmo assim, mesmo depois da lesão do Aquiles, o KD, que era um jogador também muito presente e que jogava muitos jogos, agora é um jogador mais frágil, que só faz 50 jogos por época, 60, não passa dos 60. Por isso, essa carreira, esta lesão certamente vai mudar aqui um bocadinho a carreira do Tatum, e ele não vai jogar a próxima época inteira, porque é uma lesão que é um ano ou um bocadinho mais do que um ano parado. E o que a gente tem para dizer para o Tatum é: ele tem que ter muita força mental, e certamente ele terá esse apoio fora de campo. Vamos ver o futuro dos Celtics. E não acelera a recuperação, e não com calma, ele tem tempo e já ganhou um ring, não tem nada, não tem que provar nada a ninguém. Até porque quando ele voltar já a equipa vai ser totalmente diferente. Sim, mas ele não tem que provar nada a ninguém, e as melhoras aí para o Tatum e pronto. Depois os jogos a seguir foi os Celtics ainda roubaram um jogo. O jogo do Derrick White. Um jogo do Derrick White incrível, mas não foi suficiente, e os Knicks passaram com alguma tranquilidade até. Eu devo dizer que essa série surpreendeu muito, porque houve um jogador que jogou muito mal e eu não estava à espera. Quem? Jrue Holiday. Eu não sei, eu estava bem mais à espera dele nas séries, e como é um jogador com bastante experiência, mais calmo, e ele veio para a equipa por causa disso. E não gostei nada da performance dele nas séries todas, principalmente aqui no último jogo. Muitos turnovers. O último jogo foi uma tareia dos Knicks, porque os Celtics estavam a fazer muitos turnovers e não eram forçados sequer, e pronto, vê-se a meio já estava o banco dos Knicks a jogar, e nós sabemos que para estar o banco dos Knicks a jogar, o jogo já acabou. Já tem que estar a ganhar por 40. E pronto, os Celtics no último jogo conseguiram o feito de fazer 81 pontos. Mas pronto, muitas mudanças aí no off-season dos Celtics, mas vamos falar sim, e agora do jogo 1, Indiana Knicks. Este jogo foi um espetáculo, foi melhor impossível, por causa da história, por causa de tudo. Para quem não viu, recomendo ir ver o jogo inteiro, porque isto é incrível. Nem nos meus sonhos eu esperava um jogo assim tão bom, não só por causa do jogo em si, mas também pela história que temos aqui, e a tantos níveis. Pronto, nós já falámos de ser o jogo mais visto desde 2018 numa final de conferência, e tem motivos para isso. Os Knicks começaram muito bem a primeira parte, a ganhar o jogo. O Jalen Brunson, pronto, ele tem feito uns playoffs incríveis, tem sido dos melhores jogadores ofensivamente, considerando o tamanho dele, a maneira como ele infiltra para o cesto e ninguém consegue vender, e como ele ninguém fala, mas a maneira como ele ganha as faltas também é muito importante. Pronto, a defensiva dos Knicks é sempre questionável, mas agora o Robinson está saudável, e já na série anterior fez grandes jogos, e quando ele sai do banco é ali uma âncora defensiva junto com o OG e o Michael Bridges. Pronto. Terceiro quarto é que os Pacers, Haliburton tem ali uma sequência, não sei de quantos pontos, mas acho que ele faz quase todos os pontos para os Pacers, e é ele que traz assim, pronto, quando a tua estrela está quente, a equipa começa a sentir a energia, e os Pacers ali na segunda parte do jogo começam a entrar num ritmo ofensivo incrível, todos. E último quarto é impossível não falar do Nesmith, que simplesmente acertou 6 triplos. Ele acabou o jogo com 30 pontos, 8-9 da linha de 3, e é um jogador que contribui muito em todos os aspectos do jogo, defensivamente, ofensivamente, neste jogo especificamente. E acaba o jogo com 2 blocos e um roubo de bola também, e é um esforço incrível dos Pacers, e o Haliburton consegue fazer a jogada mais absurda possível. O último lançamento, que é incrível, e ele faz o famosíssimo joke do Reggie Miller lendário, tinha feito do Garden também, que é simplesmente incrível, e uma pessoa a ver isto é impossível não ficar arrepiada. E pronto, o jogo vai ao overtime, e como os Pacers já estão muito mais balanceados do que os Knicks, eles acabam por ganhar no overtime, mas jogaço. Sim, Gabriel, é aqueles jogos que, para quem não gosta da NBA e quem gosta, diz essa pessoa: olha, vê este jogo, vê aqui o final deste jogo, Por um lado foi um show que lá está máximo dos Knicks, mas é a magia da NBA, não é? Eu não tenho a estatística, mas eu vi alguma coisa parecida de
nos últimos 2 minutos, quando as equipas estão a ganhar por estes Acho pontos, que, está a 0 de 900 e tal. Foi um de 900, não, acho que foi 600, um de 600 e tal. E foi este jogo dos Pacers. E os Pacers têm Só feito para isto terem nestes uma playoffs. noção, Já 600. Já na série contra os Cavs tinha acontecido 2 vezes esta Sim, eles têm nada a conseguir fazer comeback e no jogo- comebacks no último quarto mesmo. mas absurdo. sabes porquê também? Porque todas as outras equipas dos playoffs não têm a profundidade dos Pacers. E os Uhum. Pacers têm uma rotação de novos jogadores. 9-10. O que 9-10, o que deixa pronto, todos os jogadores, ninguém fica cansado. Uhum. Enquanto nos Knicks tens tipo nos últimos 46 minutos do Michael Bridges, Pronto. 44 tens dos 40 Sharks. minutos, é normal os jogadores estarem mais desgastados e os Uhum. Pacers mais fresquinhos. Por isso é que eles também têm essa run no final incrível e o Haliburton muito bem a focar-se no Jalen Brown ali no Jalen Brunson ali no terceiro quarto. Sim, e para terem bem uma ideia, a faltar 6 minutos para acabar o jogo, os Knicks estavam a ganhar por 17. E os Pacers têm ali uma run do minuto 2:39 até acabar o jogo. Os Pacers têm uma run de 20-6. O Haliburton vais quantos pontos daí? Acho que ele... Não sei, mas deve ter feito um. não, no destes- último quarto. No último quarto foi mais Foi o Nismith, não é? Com é 3 verdade, verdade. ou 3 triplos. Ele fez 6. Ele no último quarto fez 6 triplos, mas nesta run eu acho que ele fez 3 triplos. Epá, e Surreal. Nismith também, esquece-te. quando está quente, né? Quando está quente. E depois Nos playoffs todos Mas é ele tem. aquela ele coisa, tem quem está a assim. ver aquele final está, ok, os Knicks já ganharam, né? Depois, tipo, triplo dos Pacers, ok, na boa. Depois do outro lado perdem a bola, mais um triplo, tu ficas tipo, ok, calma. Depois, pá, isto é Epá, mesmo. é É tipo absurdo, toquei, meu. é jogo de toquei. Começas já a acertar bem Se fosse triplos. dos Knicks, a minha cabeça tinha explodido neste jogo. Porque Os foi fãs mesmo dos um Knicks choke. devem. Spike Lee devia estar a ver aquele em choque. Sim, foi A mesmo. tremer. Foi mesmo um choque máximo dos Knicks. E lá está, como o Gabriel mencionou, são duas equipas que têm um historial muito forte de playoffs. Eu acho Sim. que das últimas 4 vezes que os Knicks foram à final de conferência foram todas contra os Pacers, o que é curioso. É uma rivalidade um bocadinho esquecida, assim Sim. dizer. E houve, lá está, nos anos 90 houve aquele, 90 ou início de 2000 houve uma, acho que foi em 94, 95. Houve a final de conferência Pacers-Knicks e o Reggie Miller também tinha ganho um jogo no Madison Square Garden, um jogo assim também parecido com este. Sim. E o Reggie Miller fez Ele uma faz o jogo celebração para o Spike Lee. assim que mete as mãos ao pescoço e foi icónico. E o Haliburton no primeiro jogo do Garden, assim que marcou aquele Também sexto, faz logo. que parecia que tinha ganho o jogo, que parecia que tinha sido um triple, mas o jogo foi para o overtime, ele gastou logo ali a celebração. Sim, sim. E o mais épico, ou mais mágico é que o Reggie Miller estava a comentar o jogo Sim, sim, sim. dos Knicks Pacers e ele aponta até para o Reggie Miller e o Reggie Miller tudo- nota-se que ficou emocionado. Parecia emocionado, não é? Parece tudo escrito, Sim. parece que está tudo planeado. Foi incrível este jogo, foi mesmo incrível. Pronto, depois o jogo foi para o overtime e lá está. Os Pacers com uma run de 26 a acabar o jogo foram para o overtime com Sim, outro espírito. muita confiança que eles estavam aí e notou-se. E ainda assim os Knicks não Pá, o Jalen Brunson é incrível no clutch. Pá. Uhum. Ele ganhou o Clutch Player of the Year por um motivo. Nós falámos, não me lembro contra quem, mas nós chegámos a reclamar a dizer que Jalen Brunson se calhar tinha muitas vezes a bola, mas pá, ele faz sempre. É muito raro no final do jogo ver o Brunson a infiltrar e não conseguir fazer o sexto. Sim, ele fez 6 pontos no overtime dos 10 dos Knicks e Pá, é um mesmo jogador assim muito bom visível. pronto, perderam por 13, mas é mais como perderam do que a derrota em si, não é? Em casa ainda por cima. Mas vai ser uma série muito, muito Vai ser boa, interessante. vai ser E o segundo jogo já aconteceu, vocês já sabem o resultado, nós não. E agora estava a pensar, eu lembrei-me agora do evento. Me lembras do fã dos Pacers que teve no meio dos fãs sim. dos Knicks? Sim. E o Haliburton ofereceu ele para ir a este jogo. Então imagina esse fã a ver os Pacers a partir por não sei quanto e a ver este comeback como ele deve. Yeah. Pá, foi incrível. Certamente. É incrível, isto tudo é. Está O escrito, Haliburton está escrito. O Haliburton, que foi votado pelos jogadores da NBA numa votação anónima como o jogador mais overrated da liga. Sim, toda a gente sabe que isso. Ele Sim. nestes playoffs está a calar toda a gente e é um jogador que nós já mencionámos aqui, gostamos muito. Os Pacers têm um sistema montado. O sistema é o Haliburton e Sim. E o Haliburton, apesar de. Pronto, há jogos que podia ele. ser mais agressivo, é verdade. Podia ser mais agressivo e há jogos que ele simplesmente. Não sei, parece que não está nele.
Mas, Ele tem de melhorar mas ele nisso. também tem muitos jogos como este que ele decide meter a bola debaixo do Sim, braço. ele é um jogador É incrível, um bom incrível. playmaker. A grande questão foi a defesa, só que ele nestes playoffs não se tem notado muito, não tem Não, sido porque uma ele defesa. não é uma defesa, ele é alto para a Ele é posição, alto, ele é alto. defende bem. E eu gosto muito dele e tem aquele lançamento de 3 um bocadinho Estranho, né? estranho. Mas entra. Essa Mas é que é a entra, a verdade. questão é que entra e deixa. Acho que é porque deixa as defesas confusas. E eles ficam. Será que Yeah. ele acerta com isto? E ele infiltra para o cesto, é incrível como ele é um jogador alto e tem os braços compridos. Ele infiltra para o cesto e abre o braço para o lado. E acho que ele fez assim no Game Winner contra o Giannis. E é um jogador que faz muito isso e acho um jogador incrível. Incrível jogador, incrível plantel que os Pacers têm montado. Nós já falámos aqui milhares de vezes que em termos de equipa estruturada são das melhores dos playoffs e até foi por causa disso que a gente escolheu eles contra os Bucks na altura na primeira ronda, que eles acabaram por dominar a série. E pronto, prevejo uma grande final do lado oeste. Do lado oeste prevejo uma vitória um bocado Sim. tranquila dos OKC. Eu acho que a final vai ser OKC Pacers. Pacers. Também Acho que vai ser os também Pacers. acho. Aliás, eu quero que sejam os Pacers. Se bem que os Knicks numa final da NBA seria. Seria também Crazy, épico, né? seria o New York, acho que ia tudo abaixo. Acho que sei lá, acho que íamos ver ratos, tipo pessoal vestido de rato no, Epá, no imagina, estádio. eles nas finais, se ganham, New York vai abaixo, se perdem, New York vai abaixo. Ou seja, não há um meio termo aqui. Não, vai sim. Eu acho que os Pacers são os favoritos, mas acho que os Knicks eles têm mostrado muita garra, sendo os underdogs no jogo passado e têm mandado a surpreender bastante até os Knicks. E têm a chance, mas eu mesmo assim vou para os Pacers em 6. Ok. Eu também vou para os Pacers em 7. Vai 7 jogos a série. Vai Sim. ser épico. E o Haliburton no último jogo, no Garden, vai ganhar o jogo e vai fazer outra vez o jogo para ganhar mais aura, Mas- como ele disse que fez para ganhar aura. Mas estamos à espera de grandes jogos. Sim, e Desta série. dos melhores playoffs dos últimos anos, certamente. Grandes jogos que está a haver, um Sim, basquetebol sim. incrível, grandes séries. Houve algumas lesões, mas faz parte. E depois lá está, quem tem a sorte das lesões acaba por ter essa vantagem, mas pronto, faz parte do jogo. E eu estou a gostar muito. Prevejo uma final também boa, se for, seja os Pacers, seja os Knicks. Mas acho que os OKC são os favoritos Sim, para serem eu não campeões. vejo ninguém a conseguir mandar abaixo este OKC. Em 7 jogos é muito difícil É. ganhar os OKC. Mas pronto, Gabriel, roleplayer aí da Role semana. player. Bem, não é bem baseado nas finais, porque pronto, as finais da conferência começaram agora, então Mas também fez 2 jogos muito bons nas finais. também fez, sim senhor, também Foi fez, mais, mas pe- tipo, mais pelo que fez no segundo. como a equipa está está toda tão bem nestes 2 jogos, é normal que este jogador da bem beneficie disso, então vou focar mais nos jogos passados, em que ele foi mesmo muito importante. Caruso, ex-Bull, ex-Bull, ex-Laker. ex-Laker, ex-campeão, o pessoal esquece. Eu quando ele Verdade. estava nos Bulls eu dizia, pá, eu espero que o Caruso saia para ir para uma equipa competitiva, porque ele realmente consegue contribuir, e na série passada contra os Nuggets ele foi incrível. Há ali um jogo que ele faz 20 pontos, se não me engano, que ele consegue ir 3 de 6 da linha de 3, ele nessa série foi incrível da linha de 3, e defensivamente é um jogador que traz um hustle, e é um jogador já um veterano, tem cabeça, e defensivamente é incrível, porque o OKC é da equipa que mais força turnovers e tem mais deflects, e acho que é grande parte por causa do Caruso e Cason Wallace também, mas Cason Wallace é tipo o aprendiz do Caruso praticamente, é ali um filho. E pronto, e queria especificamente falar já falei disto no jogo 7, que o Caruso foi atribuído a tarefa não fácil de vender o Jokic, em que ele executou na perfeição, forçando muitos turnovers. E pronto, é um jogador que nos stats nunca vai, pronto, ele Sim. nos playoffs acho que tem 9 pontos até agora, que para o Caruso já Já é bem bom, exato. a lançar 44% da linha de 3, Absurdo. e é um jogador que mais valia imensa, e eu acho que eu não tenho os stats, mas os plus-minus dele nestes playoffs deve ser 8.5. pronto, é Ou seja, incrível. quando está em campo a equipa está a ganhar por 8.5 pontos.
E é um jogador que eu já nos Bulls era super fã e desejava que ele saísse da situação para ir para uma situação onde realmente conseguisse competir e contribuir. E ele foi para o OKC, que tem sido a melhor equipa da NBA, e acho que ele tem tido um papel imenso. Gabriel, melhor não podias ter dito. É um jogador incrível. Concordo com tudo o que disseste. Também queria que ele tivesse numa situação como esta que está, e se calhar é a melhor situação possível para ele. Ele na temporada regular lançou 35% de 3-point e nos playoffs está a lançar 44%, ou seja, deu step up. Mas é mesmo o lado defensivo que realmente importa. Ele Sim. no jogo 7 contra os Nuggets Fez um trabalho. 3 steals a defender o Jokic. O Jokic teve 5 turnovers e apenas 20 pontos. É um jogador que luta imenso. Não há palavras, acho que tu definiste-o muito bem, e tu naturalmente conheces melhor o jogador que eu, porque ele esteve na tua franquia, e tem todo o meu respeito, e foi uma aquisição muito boa já na altura quando aconteceu. É um bom playmaker, é um jogador bom com a bola, ele toma faz bem as certo, decisões. exato, não precisa ter a bola para influenciar no jogo. Ele agora neste jogo 2 contra os Wolves, muitas vezes quando o Shea estava a infiltrar, era ele que tinha a função de fazer box-out no Gobert, para o Gobert não conseguir contestar o lançamento do Shea, que lá está, é um trabalho que quando tu estás a ver o jogo, se calhar na hora não percebes, não vai aparecer no box score, mas se prestares atenção a estes detalhes, fazem a diferença, e porque lá está, o Shea infiltra, se o Gobert estiver ali fora é muito mais fácil de marcar, e ele é que tem esse trabalho de fazer o box out no Gobert. É um jogador que vai dar tudo pela vitória, e pronto, acho que toda a gente precisa de um role player assim. E pronto, toda a gente sabe do que ele fez nos Lakers, e vamos ver se ele repete aqui em Oklahoma. Foi uma peça muito importante no título da bolha dos Lakers em 2020. Tem um contrato muito bom, teve umas épocas em Chicago muito boas, e agora certamente vai contribuir, e tem contribuído para um possível título dos OKC que eu prevejo que vai acontecer este ano. E com muito mérito. Ele tem uma grande assinatura no trabalho final deste possível título dos OKC. Muito bem, está o shout-out dado para o Caruso. Acho que é tudo, Gabriel. É tudo. Queres deixar mais alguma mensagem destes playoffs, mais alguma coisa? Nada a dizer. Acho que tem sido... os últimos tempos os playoffs têm sido um bocadinho desapontantes, diria eu. E estes playoffs... No ano passado foi um bocadinho abaixo. Sim, todos... têm sido mas todos os jogos muito bons, e estar a ver e a analisar. E acho que este é o primeiro ano que eu estou a tentar ver ao máximo, e estou lá a tentar obter o máximo de informação para trazer para cá, e tem sido bastante bom. Como é que está o teu sono? Está difícil? Muito café? Muito café, não está muito regulado, porque pronto, uma pessoa também trabalha à noite e várias coisas, e faculdades, mas tem compensado estes playoffs? Tem compensado, tem sido incrível. E pronto, mesmo os jogos que eu não consigo ver, eu espero sair e vejo. Muito bem. É isso, malta. Nova era na NBA, vamos ter um novo campeão também. Acho que já são quase 7 anos seguidos, se não me engano, com um novo campeão, e é uma nova era, novas estrelas a aparecerem. Sim. O Shea se calhar vai ganhar o seu primeiro título, o Wentz, o Brunson, o Haliburton, qualquer um destes pode ganhar o seu primeiro título, o que para mim é muito bom. Gosto desta variedade de campeões, e espero que o Adam Silver consiga fazer um marketing muito bom para a malta acompanhar mais esta nova era, e não ser só Lakers, Warriors, etc. Tem de se aproveitar este balanço que estamos agora. Sim, e dar um bocadinho de atenção a estas small market teams como Indiana, Minnesota, Oklahoma City também não é uma cidade muito boa, mas pronto, dar aqui um bocadinho de marketing a estas equipas. Comigo é tudo. Gabriel, muito obrigado por teres Obrigado. E obrigado aos ouvintes e a quem nos vê no YouTube. Até à próxima. Tchau.